E juristas importantes como o Ives Gandra Martins e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, defenderam o Deltan Dallagnol. O ex-deputado deixou Brasília e foi recebido em Curitiba por parentes e amigos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a perda do mandato do Deltan Dallagnol tem de ser analisada pela Corregedoria da Casa. Segundo Lira, o mandato deve ser cassado somente pela Câmara. Ana, você tem batido muito nessa tecla. Você fez algumas publicações nesse sentido, né, que a Câmara Federal deveria, de alguma forma, agir. Mas se a gente for recordar o que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados fez na época da prisão do Daniel Silveira, a primeira prisão, referendando, lá, nem me lembro o número de votos, mas foi um número alto, 364, se não me engano, fica complicado. Depois vou perguntar ao Marcelo algo que o Constantino trouxe, porque o que podemos contra uma ditadura praticamente instalada, ou já instalada, porque a democracia pode, mas você mantém alguma esperança, Ana, de que a Câmara reverta isso e dê de novo o mandato ao Deltan Dallagnol, de alguma forma? Olha, é uma esperança, não deixa de ser, né? Porque nós nos mobilizamos para derrubar o PL da censura, o 2630, e aconteceu, saiu de pauta exatamente porque o povo ficou em cima, né? E aí os comunistas sentiram a pressão do povo. Então pode ser que alguma pressão em cima da Câmara e do presidente Arthur Lira sofra algum efeito. É curioso, né? Porque na terça-feira, né, que foi a cassação do Deltan, na terça-feira à noite, no mesmo dia, na mesma noite, eu fui ao Twitter e tuitei e falei, peraí, isso é prerrogativa da Câmara, porque o TRE do Paraná chancelou a candidatura, né? O próprio Ministério Público não seguiu com acusação nenhuma, não havia os tais PADs, né? Os processos administrativos disciplinares, e por isso o TRE do Paraná chancelou, autorizou, liberou a candidatura. Deltan se candidatou, se elegeu com mais de 344 mil votos, e agora a gente faz o quê? A gente simplesmente olha para essas pessoas, 344.917. A gente olha para essas pessoas e fala, sinto muito, mas vocês não têm representantes na Câmara porque a gente não quer. Sinto muito. Então, não é nenhum exagero falarmos que já estamos numa ditadura. O que quer que o povo decida, esse judiciário aparelhado com os bolcheviques vai decidir. O povo decidiu. Os novos juízes de Berlim não gostaram da decisão do povo? Os juízes que não tiveram voto nenhum, não gostaram da decisão do povo? Então vai lá, numa canetada, reverte qualquer coisa que as pessoas tenham decidido. Acho melhor, se a Câmara não tomar as rédeas, se a própria Câmara, os deputados, não fizerem pressão no Arthur Lira, senhor presidente, nós precisamos retomar as rédeas aqui, retomar a autonomia da Casa, a independência desse poder do Legislativo, ou então, como está muito bem escrito num espetacular artigo do nosso mestre J.R. Guzzo, fecha o Congresso. O Congresso perdeu as pernas, perdeu o coração, perdeu a mobilidade,
fecha o Congresso, vamos economizar bilhões de reais e deixa lá os juízes de Berlim ficar decidindo as coisas e a gente orando, rezando, né, para as coisas não seguirem piores do que elas já estão. Ao mesmo tempo, Lacombe, eu acho que o sistema, com essa canetada, com essa missão cumprida, mais uma missão dada, missão cumprida, eu acho que eles podem ter criado um monstro para eles, que se chama Deltan Dallagnol, que agora começou a unir, de uma certa forma, a direita no Brasil, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, que a direita no Brasil ainda é muito imatura no sentido de não tem um guarda-chuva onde todo mundo está lá debaixo. Olha, a gente pode ter algumas discordâncias aqui de A, B, C, mas num contexto maior a gente tem que partir para cima do outro lado. A direita no Brasil ainda bate boca no Twitter, ainda bate boca no Congresso, ainda, enfim, precisa amadurecer um pouco mais, mas parece que essa situação específica, pelo menos agora, acordou os lavajatistas, os Faria Limas, alguns isentões, alguns conservadores que pregaram voto nulo em 2022, alguns liberais. Então, tomara que o Deltan Dallagnol vire, de fato, esse monstro para o sistema, para a gente poder ter alguma esperança de retomar as decisões que nós temos através da Casa do Povo. Resta a esperança de que a Câmara dos Deputados faça alguma coisa, se movimente de alguma forma. Agora, Marcelo, em relação ao recurso ao próprio TSE, ao próprio STF, acho que não há esperança alguma, né? Aquela velha frase, a gente sempre fala aqui, do Rui Barbosa, de que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, você vai recorrer a quem já o condenou? Então, que esperança podemos alimentar, Marcelo? Eu acho que a parte mais triste desse desmonte institucional que nós estamos vivendo no Brasil hoje é exatamente a atuação do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é o pivô desse desmonte, né? O Estado Democrático de Direito vem sendo desconstruído pelo Poder Judiciário, especificamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem sido assim uma extensão, basicamente, do STF, né? O TSE, a Justiça Eleitoral em si já é um instituto que não tem explicação lógica, né? Não é possível que o mesmo órgão, vamos dizer assim, a mesma repartição pública encarregada de organizar as eleições, de registrar os partidos, registrar as candidaturas, proceder à apuração, né, dos votos, essa mesma repartição pública seja aquela a qual você tem que ir caso você queira impugnar qualquer atuação que você julgue equivocada, né, na organização do pleito, né? Então, no Brasil é assim, né? Se eu quero reclamar de alguma suposta ilegalidade, né, na organização das eleições, eu me dirijo à Justiça Eleitoral, que é quem organiza as eleições. Então ela vai julgar a sua própria atuação, né? Vocês vejam, quando nos Estados Unidos nós tivemos a eleição do Bush, filho, né, contra o Al Gore, e o Partido Democrata impugnou o resultado da apuração, né? Ele fez essa impugnação junto à Suprema Corte. A Suprema Corte não organiza eleição nenhuma, não apura voto nenhum, não estabelece urna eletrônica, não estabelece sistema de votação, de apuração, de coisa nenhuma. Então ela pôde, de forma isenta, né, decidir, não, olha, não houve erro aqui, o Bush realmente foi eleito, etc. e tal. Aqui, se você vai fazer uma reclamação dessas, né, você vai fazer na Justiça Eleitoral, mas foi a própria Justiça Eleitoral que apurou os votos, né? Então, já é um sistema distorcido, né? E agora nós tivemos, ao longo de 2022, essa distorção ampliada, né? Só para dar um exemplo, que eu acho que é o caso mais emblemático, com uma diferença de, acho que 15 dias, né,
duas decisões do mesmo Tribunal Superior Eleitoral. Numa delas, o Partido dos Trabalhadores pedia que fosse impugnada, que fosse retirada do ar uma propaganda da campanha do Bolsonaro, que se referia ao Lula como ladrão. E o TSE disse, tem que tirar do ar, não pode chamar o Lula de ladrão, porque ele não tem condenação transitada em julgado. 15 dias depois, a campanha do Bolsonaro pede para ser retirada do ar uma menção feita pela candidatura Lula a Bolsonaro como sendo um genocida. E o TSE diz chamar o Bolsonaro de genocida é liberdade de expressão, portanto, não vai ser retirada do ar essa propaganda. Né? Então, vejam, isso aí para mim é um exemplo claro, né, de duplo padrão, né, de double standard, porque o Bolsonaro tem alguma condenação transitada em julgado por crime de genocídio, ele não tem sequer processo instaurado. Né? Enquanto que o Lula teve 2 condenações em 3 instâncias. Né? Então, ou não pode nenhuma das duas, ou permite as duas. Então, eu não tenho, infelizmente, né, eu não tenho nenhuma esperança na atuação do Poder Judiciário. Queria lembrar também um outro momento constrangedor, o voto da ministra Carmen Lúcia, né, em mais uma medida de censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que é uma espécie de censor-mor do país, e ela, meio assustada, votando a favor daquilo, dizendo, olha, eu estou meio assim, preocupada, porque isso pode caracterizar a censura, mas é só até o dia 31 de outubro, né? Só até o dia da votação do segundo turno. Então, assim, uma série de medidas injurídicas, né? Esse é o termo. São medidas injurídicas. Não há nenhum embasamento no ordenamento jurídico para isso. Claro que o direito não é matemática, claro que o direito tem questões controvertidas, mas o direito tem um arcabouço que é elementar, é básico, é indiscutível, né? E esses pilares do direito vêm sendo demolidos pelos nossos tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso é muito preocupante, né? E nesse ambiente de censura, né, eu acho que foi o Lacombe que comentou, agora eu já não lembro, que alguns juristas importantes vieram a público mostrar a ilegalidade dessa decisão do TSE, no caso do Deltan. Alguns, mas o problema é que alguns poucos. Né? Eu li muito assustado uma matéria do UOL, né? Até uma jornalista mais inclinada para a esquerda, mas que teve a decência de apontar a ilegalidade da decisão do TSE, no caso do Deltan, e no final ela diz assim, alguns juristas que eu consultei me disseram que essa decisão é absolutamente ilegal, porém me pediram para que não fossem citados. E ela diz assim, o que é muito preocupante. É muito preocupante que um jurista, que um professor de direito, peça a um órgão da imprensa para que a crítica dele a uma decisão do Supremo seja anônima, que o nome dele não seja revelado. Né? Eu, assim, entrei para a Faculdade de Direito em 1980, ainda era governo militar. Eu nunca vi uma situação dessas. Profissional do direito com medo de criticar uma decisão do TSE. Não é chamar ministro do Supremo de corrupto, não é nada disso. É dizer, essa decisão está errada por isso e aquilo. Né? Mas, por favor, não cita o meu nome não, que eu tenho medo. É o fim da linha. Né?